Querido Deus, obrigado porque estamos aqui na sua presença e sabemos que o Senhor continua falando através da sua palavra e nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. No nome de Jesus, fala ao nosso coração e no seu poderoso nome que nós cantamos hoje aqui, que o Senhor venha trazer a palavra viva ao nosso coração e possamos sair daqui abençoados. Amém. Bem, recentemente nos Parceiros da Bíblia, nós estivemos, agora a gente está em Atos, né? Terminando Atos já, e nós estivemos no Evangelho de João, que foi até o que eu comecei na semana passada, um evangelho muito interessante, como eu disse, 90% diferente dos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e neste Evangelho de João, nós temos falado nesta Páscoa. Só que o interessante é que cada evangelista, ele também, além de ter essas diferenças, cada evangelista ele apresenta Jesus de formas diferentes. Então, no caso, por exemplo, Mateus, você sabe como Jesus é apresentado em Mateus? Ele tem um público e ele tem uma mensagem, ele traz uma mensagem para que o povo compreenda, porque tem um grupo que está ouvindo, e essa mensagem, esse grupo precisa então entender. Você tem alguma ideia de que mensagem de Jesus, qual é o simbolismo de Jesus no Evangelho de Mateus? Faz todo sentido quando a gente começa a entender. Ele é tratado como rei, ele é rei. Então a mensagem de Mateus é trazer Jesus como rei. Por quê? Um rei da linhagem de Davi, um rei que é ungido, é um Messias, é um Cristo, que vai para o povo. Qual é o povo que tem o rei Davi? Qual é o povo da onde vem a linhagem do rei Davi? Qual que é o povo que a gente tem? Vê se você lembra. Judeu. Então o público é judeu, a mensagem é o rei. Quando você lê Mateus sobre essa perspectiva, você entende Mateus que tem um povo por detrás. Marcos vê Jesus como servo, Jesus como servo sofredor em ação. Por quê? Porque Marcos está escrevendo para os romanos. Romano é quem comanda, é quem manda, e tem os servos, os escravos que obedecem. E Jesus não veio para ser como os romanos, Jesus veio para ser como servo. A mensagem de Marcos leva a esse conteúdo, faz todo sentido. Quando você lê o Evangelho de Marcos, você vai ver Jesus sendo tratado como servo o tempo inteiro ali. Cria outra perspectiva. Lucas, filho do homem. Jesus tratado como homem, a humanidade, o homem perfeito. Os filósofos, eles buscavam o quê? A humanidade perfeita. Se você vê filosofia, o que filosofia trata? Tentar achar um sentido para a vida, não é assim? Filosofar. Então, ele mostra Jesus como o homem perfeito. Os gregos, porque a linguagem é helenista, a linguagem é grega. Lucas escreve para os gregos. E para os judeus, o Edu falou aqui, eles não falavam o hebraico mais, somente no templo. E era o aramaico com o grego. O grego era a linguagem de todo mundo, como seus filhos hoje estão aprendendo inglês. Então Lucas, ele trata Jesus como Salvador, o Filho do homem que veio, se tornou homem. Qual é o público? Público gentil. A linguagem é grega, para tratar com essa coisa da filosofia e tudo. Agora, João vê Jesus como, semana passada eu falei, como é que João vê Jesus? Deus. João já vem numa outra pegada, numa outra perspectiva, e ele vê Jesus como Filho de Deus, o Logos encarnado. Lembra que eu falei do Logos? A gente conhece bem essa palavra logos, né, nas siglas. E escreve para quem? Você sabe para quem João escreve? Para todo mundo.
João, ele tem o público judeu, ele tem o público grego, ele está escrevendo primeiramente para a igreja ali da região de Éfeso, onde você vai ter as 7 igrejas da Ásia, aquela região toda, a carta circula, são os primeiros ouvintes dessa carta. E a coisa se espalha e nós hoje ouvimos que Jesus é o quê? O Filho de Deus, Jesus é Deus. E o Evangelho de João registra, como eu disse, nós falamos dos 7 características, perspectiva, registra 7 títulos. Mas aqui em João, ele trabalha muito com esse número 7, e ele vai falar dos milagres de Jesus. Então João vai registrar 7 milagres que outros evangelistas não registram. Ok? E qual é o primeiro milagre, você sabe? Você lembra o que a Rose abriu aqui? A Rose abriu falando das bodas de Caná da Galileia. Esse foi o primeiro milagre de Jesus, que João registra. E o cenário do primeiro milagre é o quê? Uma festa de casamento, a união de um casal. Vai prestando atenção o que ele está querendo passar. E ele vai fazer o que nessa festa? Transformar a água em vinho. João capítulo 2, você já pode abrir. João capítulo 2, Jesus vai fazer o primeiro milagre e tem uma mensagem maravilhosa por detrás desse milagre. A Rose já abriu falando da alegria, mas existe muita coisa acontecendo. Você quer alegria na sua vida? Você está se sentindo para baixo, triste, cansado, as coisas não estão dando certo, a vida está difícil, o negócio parece que está emperrado, as coisas parecem que não estão funcionando. Não é isso que a gente muitas vezes desanima? Puxa, a vida não está dando certo, as coisas não estão do jeito que eu programei. Ou talvez você está totalmente contrário, você está falando, não, a vida está do jeito melhor do que eu pedi, a vida está maravilhosamente bem. Tanto quando a vida está bem, a gente está em festa, quando a gente está chorando, a gente não está em festa, a gente não pode esquecer que qualquer momento pode mudar da tristeza para a alegria, quanto da alegria para a tristeza. Verdade ou não? Esse é o mundo que a gente vive. Então essa é a mensagem. E este milagre, então, eu queria que você já olhasse para o último verso que trata desse milagre, que é o verso de número 11. João capítulo 2, olha que interessante. Vai dizer em João capítulo 2, verso 11, que este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou e revelou assim, olha o que ele faz, ele revelou assim a sua glória. Olha o que Jesus revela nesse milagre, a sua glória. Às vezes a gente olha para o milagre de Jesus e a gente não entende qual é a revelação de cada milagre, o que Jesus está querendo dizer. Ele revela a glória dele. E os seus discípulos, a Bíblia diz, eles creram em Jesus. Então esse é o último verso depois que aconteceu o milagre. Agora, eu me lembro, por exemplo, no dia em que eu tive o meu casamento com a Rose. Eu me lembro desse dia. E eu vou dizer para você, foi para mim um dos momentos mais emocionantes da minha vida, mais esperado e mais aguardado, eu como jovem aquele dia. Irmãos, não existe nada que se compara para mim, é lógico que você vai ter o filho, mas na questão do relacionamento, não existe nada que se compara quando você vai chegar no dia do seu casamento, em que você vai ter a sua amada e essa amada vai fazer parte de você. Você não vai ser mais uma pessoa, você vai ser duas. Você vai ser duas pessoas em uma só. É a cara metade que a gente fala. Porém, esta questão de casamento, infelizmente, muita gente tem essa emoção no dia de casar. Para quem não casou e vai casar um dia, é algo assim maravilhoso. Porém, a gente tem que tomar cuidado, porque na nossa caminhada também no casamento, para além da gente fazer as nossas mazelas, as dores de cabeça, a adaptação entre um e o outro, existe a questão de que a gente que estava tão emocionado, se preparando tanto para casar, a gente acaba meio que se descasando. A gente acaba meio que deixando as coisas correr de lado. A gente acaba meio que
não prestando atenção na emoção que o casamento foi no primeiro dia. Para quem não casou e vai casar, vai ser uma emoção maravilhosa, mas cuidado para o seu casamento não se tornar monótono. Porque a monotonia, o problema do dia a dia, ele pode sim afetar o seu casamento. E é interessante que esse milagre, para além de ser um milagre, ele nos chama também a atenção de que Deus quer fazer um milagre na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Não é só a questão do casamento, mas no nosso relacionamento de amor um com o outro. E quem quer se casar, busca o quê? Pelo esposo, pela esposa, cria expectativas, sonhos, alegrias, e esse texto mostra essa expectativa, mostra essa novidade do Evangelho que proporciona emoção, espera, alegria, mas também é um alerta de que a alegria de uma festa também pode acabar uma hora. Isso é uma chamada de atenção para a gente. Então, acompanha comigo e vamos fazer essa história juntos. Vamos entrar nessa história e vamos caminhar. Olha só, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Entra nessa história comigo. Imagina. Logo que a gente olha qual é a palavra que João escolhe colocar, nós lemos que é ao terceiro dia. E quando a gente lê terceiro dia, o que te desperta na tua mente? Biblicamente falando, o que você lembra de terceiro dia? Ressurreição de Cristo. E aqui ele coloca ao terceiro dia. Então para os leitores ele logo é levado. Lembra quando ele fala no princípio era o verbo? Logo no começo, no primeiro, o princípio era o verbo. Lembra o que? Gênesis. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, aí ele vai falar da luz, a luz do mundo. Quem é o leitor vai lembrar, como eu falei semana passada, do quê? Do Gênesis, de 1 a 5. Como João, de 1 a 5. É meio que um critério. Agora ele começa, ou dá sequência nesse capítulo. A gente aqui tem o capítulo 2, mas eles escolheram parar e começar aí porque faz sentido. Porque começa uma nova história. Ele diz que ao terceiro dia, então... E você vai ver ele falando várias vezes no primeiro capítulo, no dia seguinte, verso 29, quando João Batista vai dizer, vejam o Cordeiro de Deus, ele está criando. Depois ele fala mais uma vez, verso 35, no dia seguinte, João estava ali novamente, 2 dos discípulos dele, e ele fala novamente a oportunidade, olha, vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E mais uma vez, verso 43, João, o evangelista, vai dizer, no dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galileia e encontrou Filipe. Então você vai ver, no verso 35, vai ter aqui 2 dos discípulos, João está falando e viu passando ali, ele vai dizer, esse é o Cordeiro de Deus. Depois, o Cordeiro de Deus de novo. E agora, no dia seguinte, Jesus, quando parte para Galileia, encontra com quem? Os discípulos, e vai falando de Natanael, e o negócio vai então tomando uma proporção. Então muitos acreditam que terceiro dia seria por causa disso. Quando ele está falando, no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, mas a ideia é que começa no princípio, e agora ao terceiro dia ele está querendo levar para uma ressurreição, algo novo. Um casamento, presta atenção, era um acontecimento na época de Jesus fantástico. O casamento para nós é algo maravilhoso. A gente fala de casamento, só que o nosso casamento dura quanto? Quanto que o nosso casamento dura no dia da festa? Um dia. Um dia. O casamento na época de Jesus, segundo o registro da cultura da época, acontecia entre quem? Um jovem rapaz, entre 18 geralmente, até 24, 25 anos. E a menina, as mulheres, era a partir de que ela tinha o primeiro ciclo menstrual, ela já estava meio que pronta para casar. Imagina isso. Se falar isso nos dias de hoje é uma coisa doida, não cabe na nossa mente. Mas até os rabinos diziam que os homens que já tinham 18 anos a 25 anos, eles já estavam prontos para trabalhar. Então eles deveriam trabalhar. E o rabino falava, e a mulher... Também a moça já podia ter filhos, então elas estavam prontas para casar. E o que acontecia? Quando o pai tinha a filha, que a filha já começava ter o seu ciclo menstrual, e já começava o que a gente diz, né, no Brasil, falar, já se tornou mulherzinha, não é isso que a gente ouve? Quando a menina já se tornava mulherzinha,
do caso, por exemplo, do casamento judeu, os pais, eles faziam acordos que chama-se ketubah. Ketubah é um noivado, porém o noivado ele tem um valor como um contrato matrimonial. O noivo, ele oferecia, olha que interessante, um preço da noiva, ele pagava um preço pela noiva, que seria como um dote, mas ainda não podemos chamar de dote. E ele é como se ele dissesse o seguinte: sei que vocês, para a família dela, vocês estão perdendo um membro valioso da sua família, e eu estarei compensando você pela perda. Então o noivo, quando ele ia pegar a jovem para se casar, eram 2 jovens, e a família acertava com a família da noiva, ele dava um dote dizendo assim: olha, essa membro da sua família, ela é muito importante, eu quero pagar o preço, não vou conseguir equiparar o preço que ela vale, mas eu quero dar um dote. Porém, a família da noiva também dava um dote. Olha que interessante, sabe o que ela fazia? Que a família fazia? A família dava um seguro garantia, que no caso de se acontecesse alguma coisa com o marido, quando eles casassem, vamos supor que ele morresse, ela não ficasse desguarnecida, ela tivesse algum apoio. Em muitas culturas isso acontece. Por exemplo, quando a gente foi viajar para Marrocos, estava eu, minha mãe, meu irmão Marcos e a minha filha. Quando a gente estava voltando de táxi para o aeroporto, o taxista chegou e eu sabia que eles falaram: ó, fica esperto que eles vão oferecer. Ele chegou para mim: ó, você não quer vender sua filha? Não, porque é normal para eles. Ele falou assim: olha, eu pago 3 camelos, 5 camelos, eu estou direito a férias para você. E é interessante porque, dependendo do lugar que muita gente vai, às vezes a conversa de brincadeira, no fundo existe uma verdade. Não digo ele, é óbvio, mas no fundo existe. Eu lembro em Portugal também, uma vez, uma família angolana, quando foi entregar sua filha, isso ela era da igreja, minha amiga até, quando os 2 iam se casar, um era diácono da igreja e a outra era a menina do louvor, eu lembro que a família se reuniu, em particular, fez uma grande festa, e a noiva entra meio que carregada. A família do pai entrega a filha à família do noivo, dizendo: a partir de agora começa a preparar para o casamento. É como se estivesse aceitando. E é interessante que eu lembro que o pai da noiva chegou para o noivo e falou assim: você procurou em toda Portugal? Se você não achou nenhuma outra mulher? Ele perguntou: mas por quê? Será que não existe nenhuma outra mulher que você queira? Tem certeza que é a minha filha? E o pai? Então certas culturas têm isso. Então ambos, eles já estavam o quê? Meio que acertado como marido e mulher. Por isso que quando a gente olha para a história de José, lembra que Maria estava o quê? Prometida em casamento para José. Lembra disso quando Jesus vai nascer? E aí José temeu em recebê-lo. Era porque quando eles faziam esse acordo, este acordo valia como um casamento. Eles não estavam com o casamento consumado ainda, mas valia. Olha que interessante como a cultura é diferente. Então, a confirmação da união de fato, ela iria acontecer em 1 ano. E olha que interessante. Por que é uma grande festa? Porque existe uma grande preparação por detrás. O noivo vai ter 1 ano para se preparar. Casamento judeu. 1 ano ele vai ficar na família dele, na terra do pai dele, preparando para ir buscar a noiva. A noiva também tem que estar preparada. Ela tem que se preparar o tempo inteiro, esperando que um dia o noivo vai vir buscar quando ele tiver preparado a casa dele. Entendeu mais ou menos como que é? E o que acontece? Por isso nós vamos ver na Bíblia os amigos do noivo. Existem partes da Bíblia que falam: os amigos do noivo. Lembra das 10 virgens, a parábola? Porque a noiva tinha que estar preparada. E o que acontecia? Os amigos do noivo iam à casa da noiva, junto ali com o noivo, e tiravam então a noiva e acompanhavam a noiva com a família dela para a festa. Quando chegava na festa, a festa durava 1 semana, geralmente nas famílias mais pobres, e 14 dias, 2 semanas nas famílias que tinham mais dinheiro. Então, uma festa de casamento, primeiramente, era algo que a localização ficava todo mundo, ou vai ser um festão. Qual é a expectativa? Que vai ser um festão. E todo mundo ficava nessa expectativa. E o que acontecia nesse casamento é que os jovens que lá estavam também,
Os homens, os rapazes, eles faziam esportes durante esses dias, eles dançavam para chamar a atenção. Quem sabe ele arruma uma pretendente também nessas festas. E na hora do casamento, em muitos deles é quebrado um vaso com perfume, e aquilo alastrava para toda a casa, e aí sim os noivos durante a festa consumavam o casamento, que para um judeu a alegria privada do casamento é a alegria pública onde tudo isso coexistia junto. Atualmente, então, as festas de casamento duram um dia, mas aqui a gente está falando de uma festa que teve muito preparo, 1 ano para ser preparada, então tem que ser algo top de gama, como diz na minha terra. Sabe o que é top de gama? É o acontecimento. O noivo tem que se preparar, a família tem que se preparar e não pode dar nada de errado. Faz todo sentido na história. E o texto continua, vamos lá, João 2. Diz que no 3º dia houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento, provavelmente uma festa entre parentes, amigos deles, e todo mundo é convidado. E aqui, a gente não sabe quantos discípulos ao total estavam. Jesus já tinha chamado alguns discípulos. E não se sabe se todos os discípulos estavam. Mas aqui Jesus vai com a mãe, vai com a sua família, né? Vai com os seus discípulos. E o verso 3 diz, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Aqui acontece uma virada no casamento. Existe um problema nesse casamento. Lembra da história que eu falei que o noivo e a noiva tinham que se preparar muito? Que o noivo tinha 1 ano para se preparar e buscar a noiva, era festa, todo mundo sabia que ia ter muita comida e muita bebida, por quanto? Pelo menos 1 semana. E nas famílias mais ricas, 2 semanas. Mas vamos contar 1 semana de festa e tem vinho, tem a comida rodando, festa, os jovens tudo em festa, e aí agora vem um problema, onde deveria haver comemoração, alegria, agora começa a haver o quê? Preocupação. Irmãos, na nossa vida, Deus criou o homem para ter tudo, mas o homem conseguiu, por causa do pecado, perder muita coisa que Deus tinha para ele. Se olharmos para o lado espiritual do que João está querendo passar aqui, o evangelista, sendo Jesus Deus, porque o evangelho de João é mostrando Jesus como Filho de Deus, ele está mostrando que existe algo que arranca a alegria do homem. Olha que interessante. E de quem é a culpa se faltou o vinho? Quem você acha que é a culpa? Do noivo, que teve 1 ano para se preparar, porque é assim que funciona, o Ketuba, 1 ano de preparação, e a consumação no dia do casamento. E agora eles têm um pepino para resolver aqui. A culpa é do noivo, da família, de deixar tudo organizado. Agora presta atenção, a família da noiva, o pai da noiva, que está entregando a filha dela, o noivo que chegou e deu um dote, falou, olha, eu estou tirando um membro da tua família muito importante, estou te dando um dinheiro para compensar, para mostrar a importância que ela vale. E aí no dia do casamento, que era para acontecer tudo ser perfeitinho, o pai deve ter pensado aqui, será que esse rapaz vai ter condições de cuidar da minha filha? Porque acabou algo que não deveria acontecer. Não é culpa e preocupação do pai da noiva, é culpa e preocupação do noivo e da família dele. Porque para o pai aqui, se você não consegue, imagina o pai olhando, se você não consegue calcular direito o vinho para uma festa, no preparo que você teve para 1 ano, e nem cuidar da festa que você está fazendo para minha filha, para a noiva, e também para os convidados, que vexame que está sendo, será que você conseguirá cuidar bem da minha mulher, da minha filha? Já pensou o pepino? Quando a gente olha culturalmente falando, não seria como a gente falar das nossas festas hoje. É interessante, porque quando a gente fala de faltar, eu vejo a Rose, a Sandra, a Corona, às vezes a Sara também ajuda, a cabeça delas, quando elas falam assim, o que a gente vai fazer para a cantina na semana?
Ou quando vai ter uma festa, que nem a gente vai ter as festas nossas, o que é para fazer? Quando a gente faz comida para muita gente, irmãozão, tem que ter muita sabedoria. E aqui é um noivo que está fazendo uma festa de casamento. A gente não sabe se ele tem essa condição desse cálculo. Então é algo que tem que ter muito preparo. E faltar vinho, que Jesus aqui vai fazer esse milagre, faltar o vinho naquela época era uma vergonha, porque o vinho era a bebida principal deles. Se você não sabe, a água daquela região é uma água salobra, uma água ruim, amarga, porque a gente está falando de uma terra seca, de uma terra árida, e a água era algo escasso, a água era algo que podia ser contaminado facilmente. E o que eles faziam? Eles geralmente adicionavam vinho na água, porque o vinho ele tem propriedades antissépticas por causa do álcool. E para quem acha que o vinho não era álcool, e é interessante porque às vezes a gente fala no Brasil, não, a gente fica vendo o povo falar, desculpa, irmãos, não tem condição naquela região de não ser álcool. E quando eu vou para a Itália, quando eu vou para Portugal, quando eu falo assim, não era álcool, não era álcool, era vinho. E sem o álcool ou sem o vinho, não tem sentido nenhum essa alegria da festa aqui, o que está acontecendo. Por quê? No mundo bíblico da Palestina, o vinho era a bebida cotidiana deles. E aí o que acontecia? A fermentação do álcool era inevitável por causa do clima, por causa das técnicas de conservação. E as escrituras nunca ignoraram isso. E para mim é uma aula aqui, até. Porque a Bíblia nunca ignorou isso e associa o que? O vinho à alegria e à embriaguez. No ambiente religioso no Mediterrâneo também, no mundo greco-romano, o vinho também era visto, por exemplo, como culto a deuses. Se você vai hoje em Atenas, você vai ver que existem deuses que eram relacionados ao vinho. Então o vinho, que era uma bebida fermentada e que tirava a pessoa do seu normal, porque é o que o vinho faz, o que acontece? Ele tinha as duas vertentes. Era, por exemplo, o culto ao Dionísio, que era o deus Baco, por exemplo. E esse deus era um deus da onde vem a palavra, você já ouviu? Bacanal, que a gente fala no Brasil, que não leva para uma coisa boa. Por quê? Porque era um deus que levava as pessoas a coisas de embriaguez, ritual, êxtase. Então, para o grego, eles tinham essa visão. Já para o judeu evitava qualquer coisa, por exemplo, que profanasse essa sua santidade. Então você tem dois povos. Você tem um judeu que toma cuidado com essas coisas, e na Galileia, por exemplo, do primeiro século, era uma influência muito forte dos dois lados, e Paulo ele vai orientar sobre isso. Paulo ele vai dizer o quê? Por isso que faz sentido na Bíblia, quando Paulo ele diz, por exemplo, Efésios 5:18, ele vai dizer, não se embriaguem com, já ouviu essa palavra? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E até na ceia do Senhor, vai dizer, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Já ia comendo, porque você tinha os grupos que sentavam, era diferente a ceia deles. Enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Então, a embriaguez era algo que acontecia. E o que está acontecendo aqui na festa é que o vinho está sendo servido, e Maria percebe que, porque ela devia estar lá envolvida na festa, na serventia da comida, do vinho. Olha o que acontece. Maria, então, ela está ali nos preparos da festa e ela percebe que o problema acontece. E o problema é de que o vinho acabou. E ela vai chegar para quem? Ela vai chegar para Jesus e vai dizer, para Jesus, o vinho acabou. E no verso 4 vai dizer assim, olha o que Jesus responde para ela, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Não soa para você que Jesus parece que ele está sendo meio rude com a mãe? Pensou? Ele vai chegar assim, ele vai falar assim, olha, a mãe, a mãe chega para o filho e fala, olha filho, o vinho acabou. Aí ele olha para ela e fala assim, o que eu tenho a ver com isso? Aí é uma dificuldade, porque mulher era um termo comum na época. Mulher era um termo, quando faz-se as traduções no primeiro século, era como se chamasse mulher ou senhora.
E alguns tradutores da Bíblia, quando eu olhei, por exemplo, a nova versão, a tradução linguagem de hoje, diz: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Olha como uma tradução trouxe. Quando você pega, não sei que Bíblia que você tem, nós temos muitas traduções, ele traduz assim: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Também soa meio rude. Mais uma. Essa é a nova linguagem, tradução, linguagem de hoje. A outra, que é as Almeidas, a Bíblia Almeida, traz assim: mulher, o que eu tenho contigo? A NVT, que é uma outra tradução, vai dizer assim: mulher, isso não me diz respeito. Nenhuma me soa bem. Assim, me soa bem estranho. E a Mensagem, que é uma Bíblia parafraseada, diz: isso é da nossa conta, mãe? Minha hora não chegou ainda, não me apresse. Aqui eu achei que ele até chegou num ponto legal. Por quê? Maria é uma mãe. Entra na história e eu fiquei pensando em duas mães que eu tenho assim um relacionamento muito forte. Sabe qual? A minha mãe e a minha esposa, como mães. E quando minha mãe quer dizer algo para mim e a minha esposa quer dizer algo para os meus filhos, basta um olhar da minha mãe e a gente já sabe. Não é assim? Quem tem mãe, bastou um olhar da mãe. Minha filha diz que ela já sabe quando eu estou bravo, porque ela fala assim: pai, eu já sei quando o senhor está bravo. Quando o senhor faz essa cara que o senhor morde o lábio, o senhor está nervoso, o senhor está bravo. E a mesma coisa, quando a mãe olha para o filho sabe muito bem. Então, muitos estudiosos, eles acreditam que o que está acontecendo nessa cena? Maria percebe o problema, e Maria sabe que Jesus pode resolver esse problema. Só que ela, como mãe, ela tem liberdade de chegar para o seu filho e falar para o seu filho. Porém, o seu filho, além de ser o filho dela, ele tem um plano para cumprir, que é o plano de Deus, que é mais importante do que qualquer outra coisa. E Maria sabe que o filho dela haveria de cumprir, e Jesus sabe que o momento que ele está passando aqui não era a hora de realizar o primeiro milagre, ou não seria o momento oportuno, porque se esse milagre vaza antes da hora do programado, a coisa poderia sair fora do controle, porque a partir do momento que Jesus vai fazendo os milagres, a perseguição em cima de Jesus vai acontecendo em todo o tempo. Mas Maria sabia que o vinho acabou. E o problema é que se o vinho acabou, o noivo tinha que se preparar um ano, e um problema estava acontecendo, a continuidade da festa e a alegria da festa estava em xeque-mate. Percebeu o que está acontecendo aqui? Você tem uma mãe que fala com o seu filho, o filho que sabe o que a mãe está falando, e a mãe sabe que algo está tirando a alegria, algo está tirando a comemoração de continuar, porque isso faz parte da comemoração, ter comida e vinho. E o que nós temos, o que João está mostrando aqui? Se você olhar nas entrelinhas, alegria e festa, quando a gente olha para a Bíblia, a gente sabe da alegria. Por exemplo, o que tira a nossa alegria? Sabe o que tira a nossa alegria? Pecado. O pecado tira a alegria. Eu que trato com pessoas, eu vejo na dimensão moral e espiritual, tira o brilho da alegria. A pessoa fica com culpa quando ela peca, quando ela erra. A pessoa fica com falta de paz quando ela erra. Quando ela erra, existe ruptura, existe afastamento de Deus, falta de perdão, ninguém consegue perdoar mais ninguém. Quando a gente enfrenta o pecado destrói um monte de coisa, inclusive a shalom de Deus, que é a paz. No momento em que o homem e a mulher pecam, essa shalom ela é quebrada, e um dia ela vai ser restaurada, a Bíblia diz. Porém, aqui a representação desse primeiro milagre de Jesus é de que, se a alegria estava acabando, a Maria sabia que algo poderia restaurar isso, que era Jesus. E o simbolismo espiritual pode ser trazido por nosso pecado, mas também existem outras coisas. Por exemplo, o sofrimento, na dimensão existencial de quem nós somos, também nos traz tristeza, termina com a nossa alegria, verdade ou não? Doença, alguém é feliz com doença? Você é feliz? Ninguém é feliz quando está doente. Perda, quando você perde alguém, você está feliz?
É duro, triste. A briga, quando acontece briga, triste. Quando tem desemprego, quando a gente passa por um momento difícil, sem dinheiro, é horrível. E também na frustração. Frustração deixa a gente triste. Quando a gente está frustrado na dimensão de relacionamento, na dimensão psicológica, por exemplo, decepção com alguém ou com algo, ou nas expectativas que a gente faz e as coisas não acontecem. E a lição aqui é que não são as coisas que acontecem apenas um dia na nossa vida, mas aqui a ideia é daquilo que acontece todos os dias na nossa vida. A gente não pode pegar uma coisa e falar assim, olha, eu deixei de ter alegria por causa de uma coisa na vida. É a somatória das coisas que vão acontecendo. E aí o verso 5 diz que sua mãe disse aos serviçais, façam, olha o que ela fala, façam tudo o que ela mandar. Aqui eu já vejo que, de certo modo, a situação entre mãe e filha está bem resolvida. Se a gente tinha dúvida de que o Jesus parece que foi rude, porque é o que as Bíblias, assim, na tradução, elas dão a entender, mas a gente tem que lembrar que existe uma cultura por detrás, e mulher era algo que não queria propriamente dizer desrespeitoso. E aí nós vamos ver que Maria, então, agora, falando com seu filho, Maria diz assim, e chega aos serviçais da festa e diz, olha, façam, ela tinha certeza que o filho dela iria fazer, ela diz assim, façam tudo o que ele mandar. E os serviçais então vão fazer. Ela sabe que o filho que ela tem é o filho de Deus. Ela tem confiança de que Jesus pode resolver aquela situação e pode resolver. E eu olho aqui, para mim tem uma verdade muito grande por detrás desse verso. Quantas vezes eu tenho dito, eu falo assim, como Maria fez aqui, façam tudo o que ele mandar, a confiança de que Deus, que Jesus pode resolver os nossos problemas. Você sabe o que chama isso? Esperança. Uma palavra hoje que muita gente está desesperançada de relacionamento, da sua vida. Maria, ela tem uma esperança, ela sabe que Jesus pode resolver esse problema. Ele é o que, como João apresenta, o Filho de Deus. E é tão bom a gente ter alguém do nosso lado que a gente tem confiança, como ter Jesus ao nosso lado, a esperança. Enquanto as pessoas hoje depositam a sua esperança no dinheiro, no bom emprego, na sua situação, quando tudo vai bem, tudo bem, tudo bem, meu irmão diz amém. Eu sempre falo dessa musiquinha porque eu nunca esqueci. Agora quando tudo vai mal, tudo mal, meu irmão chora então. E a gente fazia quando criança, E aí a música diz, bem ou mal, mal ou bem, é tudo para o nosso bem. É o que está acontecendo nessa festa. O problema estava acontecendo, mas Jesus estava trabalhando. E Jesus vai iniciar seus sinais, sabe fazendo o quê? Resgatando o noivo do sufoco. Sabe o que Jesus faz por nós na cruz do Calvário? Nos resgata do nosso sufoco que a gente acabou entrando por causa do pecado. Jesus, na sua morte e ressurreição, Jesus cumpre o plano do Pai. E aí o verso 6 vai dizer assim, e ali perto havia o quê? 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus nas purificações cerimoniais, e em cada pote cabia 80 ou a 120 litros, eram potes diferentes. E olha, imagina gente, potes cheios de água, 600 litros de água mais ou menos, a gente pode fazer entre 500, dá 480 aqui a 600 litros de água. Esses homens, esses serviçais indo no poço provavelmente para buscar e para encher, e essa água era para o quê? Purificação. Purificação era algo super importante na religiosidade do povo judeu. Era uma água que deveria servir para purificar, e agora Jesus vai transformar essa água em vinho. Só que a água da purificação para o judeu não estava purificando nada. Na época de Jesus, uma das coisas que os religiosos não tinham era purificação verdadeira em seu coração. E na linha de lógica, então, aqui, Jesus disse aos serviçais, encham os potes de água, para que, e aí ele fala, e encha os potes de água até a borda, e eles enchem até a borda,
Para quê? Para que nada pudesse ser adicionado, nada pudesse ser manipulado. Os serviçais enchem até a borda, não dá para colocar nada, colorante, nada, ou alguma química, porque talvez hoje a gente poderia inventar, não, a água foi transformada em vinho porque Jesus lá pôs uma solução lá e deu. Não, nada podia, e Jesus sabia que deveria acontecer sem manipulação, mas por transformação sobrenatural de Deus. O que a gente vê hoje no meio evangélico? Se a gente quer olhar para João, e João dizendo para nós que Jesus é Deus, e que esse Deus continua vivo, que esse Deus continua realizando milagres, que esse Deus continua operando na nossa vida, no nosso casamento, no nosso relacionamento, na nossa condição. O que Jesus aqui está mostrando? De que Deus, ele não precisa de manipulação. Você acredita nisso? Que quando você ora a Deus e você fala assim: Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso de uma transformação, você não precisa que nada manipule. E hoje o que a gente vê no meio cristão, hoje infelizmente, é fora da Bíblia, porque não consegue olhar para um verso desse e perceber que as coisas de Deus não precisam ser manipuladas. As coisas de Deus não precisa a gente puxar pela emoção. As coisas de Deus a gente não precisa ficar, a gente diz no Brasil, lá na minha terra fala umas coisas estranhas, né? Mas a gente diz ficar melecando as coisas, sabe? Ai, adornando as coisas. Deus não precisa disso, porque basta uma palavra. Aqui João está dizendo, no princípio era o verbo era Deus, ele disse uma palavra, a palavra aconteceu, e o verbo está em ação, e não há posicionamento, condição de que nada possa acontecer que não seja um milagre. Verso 8, e então lhes disse: agora levem um pouco de vinho para o encarregado da festa, e eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água, que era transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, e embora soubessem os serviçais que haviam tirado, da onde tiraram água. Ou seja, os serviçais sabiam que eles tinham ido no poço, provavelmente, enchido os potes com água para a purificação, é incrível, mas se você ler o processo judaico, eles lavavam a mão para tudo, era várias vezes, eles acreditavam até que se você tivesse com a mão suja, olha só, se você ler, por exemplo, Mishnah, Talmud, eles acreditavam que se eles lavassem as mãos, dependendo do modo errado, um demônio podia entrar pela boca. Por isso que você vai ver Jesus falando, eles acreditavam que coisa ruim podia entrar, então você tinha que estar purinho, era um monte de coisa. E aí Jesus olha para tudo isso e ele fala assim: agora vão lá no mestre-sala e leva essa amostra da água, tiraram a água lá. Você percebeu que aqui não teve, mais uma vez de Jesus, nenhuma oração registrada? Vamos todos parar e vamos fazer uma oração para transformar a água em vinho. Está escrito isso? Não. Jesus fala: tira a água, joga no negócio, joga no pote. Enquanto eles iam fazendo isso, Jesus fala: pega a água agora e leva para o mestre-sala. Enquanto tudo está acontecendo, o milagre está acontecendo. Não tem manipulação, não tem nada para chamar a atenção. É o que Jesus menos quer aqui, é ficar chamando a atenção das pessoas, porque já não queria fazer um milagre, porque ele sabe que ele tem que cumprir um propósito do Pai, e esse milagre, se espalhasse, poderia colocar em xeque muita coisa, mas ele faz o milagre. Só que no milagre que ele está fazendo, ele age direitinho. Olha como Deus é perfeito. Hoje a gente vê pessoas falando: olha, irmãos, teve não sei o que aqui na igreja, e teve não sei o que, é só milagre, milagre menos palavra. O milagre, ele acontece à medida que a palavra de Deus, ela vai sendo liberada. Você acredita nisso? Que nesse momento em que nós estamos falando da palavra viva de Deus, em que o Logos, que é Jesus, a palavra, o verbo, ele está sendo falado, um milagre pode estar acontecendo na nossa vida? Enquanto nós estamos ouvindo o Espírito Santo trabalhando em nós, e Deus olhando para o seu coração e dizendo assim: eu sei do que você precisa, eu sei aquilo que você precisa, eu sei daquilo que é necessário para você. Talvez o que você está pensando que você precisa, não é o que você precisa. E aqui o que acontece é que Jesus, de forma linda, manda que levem a esse mestre-sala, esse encarregado, os serviçais levam, e um milagre acontece entre colocar uma água no pote de purificação e levar já. Em algum momento isso aconteceu.
E o verso 9, a parte B vai dizer, então chamou o noivo e disse, aí verso 10, todos, isso é o que o mestre da festa vai dizer, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam, bastante o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Você percebeu aqui, lembra que eu falei que o vinho é um vinho fermentado? Você sabe o que acontece quando as pessoas tomam vinho? Eu tinha um tio que ele tomava vinho, ele ficava alegre. Acho que o Mel lembra, né? O tio Zé Roque. Meu tio Zé Roque, ele vivia alegre, porque ele sempre tomava o vinhozinho dele. Uma festa durando esse tempo, as pessoas tomavam o vinho, e o que acontece é, como a Rose falou, o primeiro vinho era o melhor vinho. Por que era o melhor vinho? O primeiro vinho era o melhor vinho por causa de que as pessoas estavam sóbrias. As pessoas estavam na festa bem, todas ali, mas à medida que você vai tomando vinho, você vai ficando alegre. E as pessoas vão perdendo o texto no paladar. É muito claro, a Bíblia está mostrando isso. E aí, depois que a festa está rodando, que as pessoas já estão tudo alegre, pulando porque é festa, aí o que acontece? Eles serviam no meio da festa o vinho inferior. E aí as pessoas já não estão mais com o paladar, com o senso, estão mais na festa curtindo, ele já não percebe a diferença do vinho que foi servido primeiro, que era o melhor, para o vinho de segunda qualidade. Eu acredito que nas festas ricas isso não acontecia, mas nas festas do povo comum era o que acontecia. E aí é que está interessante, porque aí é o que o mestre Sala fala, ele fala, puxa, todo mundo serve primeiro o primeiro vinho, quando está todo mundo atento, todo mundo na expectativa, aí quando a festa vai rolando, eles vêm e servem o segundo, de segunda qualidade, mas você, noivo, fez algo diferente. Quem planejou essa festa fez uma coisa diferente. Quem organizou essa festa, sabe o que ele fez? Ele conseguiu ter o melhor vinho no final. Ele fez totalmente o contrário. Te leva a alguma coisa do que Jesus faz por nós? Você consegue perceber o fundo espiritual de Deus aqui? As coisas de Deus, elas são tão maravilhosas que o melhor, a gente ouve sempre essa fala, o melhor de Deus ainda está por vir. Porque Deus não trabalha com o padrão do mundo é diferente. E boquiaberto, por quê? Porque ele diz algo anormal acontecendo, não é o normal que está acontecendo aqui. O vinho novo, o vinho melhor é servido primeiro, agora o vinho melhor está sendo servido no final. E aqui o texto termina dizendo exatamente assim, o verso que a gente leu para abrir, e este sinal miraculoso de Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou o quê? Assim a sua glória. Você está percebendo por que o texto diz, revelou a sua glória? Porque o que Jesus está revelando aqui, é que este Jesus estava para trazer o vinho melhor. Ele estava para trazer um vinho novo. Sabe qual é o vinho de Cristo? Sabe onde a gente vê vinho sendo falado na Bíblia? No momento da ceia, como a Rose falou. O momento da ceia, o vinho simboliza o que? O fruto da videira. O suco da uva. Representa o sangue de Jesus, que nos lava do nosso pecado. E o que Jesus está mostrando através desse primeiro milagre é que o melhor dele ainda está por vir. E qual é o melhor de Deus? E aqui diz que os discípulos de Jesus creram nele. Qual é o melhor de Deus? É que nas nossas expectativas, elas não estão nas nossas circunstâncias, no nosso dia a dia. A nossa expectativa está naquilo que ainda está por vir. Que é a nossa esperança, que a Bíblia chama de esperança futura. De que Deus há de realizar e há de fazer algo. Agora, deixo aqui algumas perguntas para a gente encerrar aí para esse momento da ceia. Quais são as lições que a gente tira desse primeiro milagre de transformação? Eu pontuei alguns. Será que existe algo na sua e na minha vida que você pensa e fala assim, poxa, isso me traz tristeza? Escuta essa pergunta. Existe algo na sua e na minha vida que você olha e fala, quando eu penso nisso, quando eu lembro disso, ou certa situação, eu penso nisso, me traz tristeza? Existe algo? Eu digo para vocês, eu tenho. Hoje, quando eu ouço essa palavra, sabe o que renasce dentro de mim? Uma esperança que queima no meu coração e diz assim,
puxa vida, ainda que eu me sinta triste, que parece que acabando o vinho, eu ainda continuo com a esperança de que o meu Senhor há de cuidar de todas as coisas. Que o Jesus, mesmo nesse momento em que ele fala, puxa, não quero fazer esse milagre para que esse milagre se espalhe, não é o momento ainda, estou chamando os meus discípulos, estou começando o meu ministério, mas ele faz o milagre, porque Jesus vem ao nosso encontro quando a gente precisa, e quando a gente crê, a gente acredita. E Jesus aqui, ele entra na nossa história, Jesus pode mudar a nossa história, Jesus pode trazer a nossa alegria, e é o mesmo que a gente escuta como Maria dizendo assim, ó, façam tudo o que ele disser. Qual é o ponto aqui? É a obediência. Os servos foram e fizeram, enquanto os servos fizeram, colocaram a água, o milagre aconteceu. E é interessante que você sabia que essas são as últimas palavras registradas de Maria, mãe de Jesus, na Bíblia? A partir desse momento não tem mais relato. Maria, ela faz a oração dela no momento lá que ela encontra Isabel, que é a mãe de João Batista. Depois você não tem mais relato de Maria falando absolutamente nada. Você só vai ter o relato dela na cruz, quando ele fala para João, olha, essa vai ser a sua mãe, né? Lembra de Jesus na cruz, João está falando, mas você não tem mais relatos. Maria sabia, e nós somos levados como servos a também pensar, Jesus pode realizar um milagre na minha vida. Segundo, que possamos ser transformados pela alegria de Cristo, a transformação de Cristo. E não pelo trabalho que a gente arruma, pelo namorado que a gente arruma, pelo casamento que a gente arruma, pela esposa que a gente arruma, pelo dinheiro, pela casa, mas por causa disso. Que quando olhamos 6 potes aqui, de pedra, o que a gente, quando olhamos para esse número 6 para nós como seres humanos, a gente sabe que a própria Bíblia diz que 6 é o número de quem? Do homem. Mas é interessante que quando a gente olha para Ezequiel 36, 26 e 27 diz assim, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e obedecerem fielmente às minhas leis. Jesus escolhe esse momento do milagre de forma silenciosa, não expõe os noivos, resolve o problema deles, não expõe a família, resolve o problema deles, nem quer dar lição de moral. É um milagre que acontece e a gente fica sabendo porque João decidiu em um desses 7 milagres nos revelar isso. Aqui a Bíblia não diz que todo mundo na festa ficou sabendo, a Bíblia diz o quê? Que os discípulos viram a manifestação da glória de Cristo. Nós, como discípulos de Cristo, chegando perto de Deus, a gente consegue ver a manifestação da glória de Deus. E esse sinal, ele tem um simbolismo para nós. Esse primeiro milagre é o simbolismo da cruz, é o simbolismo da ceia do Senhor. E é isso que nós vamos entrar agora, nesse momento da Santa Ceia, lembrando de que Ele é o pão vivo que desceu do céu. E lembrando que Ele é o vinho, ou Ele é o vinho que representa o sangue, o cálice que representa o sangue, que fez o quê? Nos lavou o nosso pecado, restaurou a nossa condição e nos trouxe de novo os nossos pecados lavados, tirou a nossa vergonha, como noivo que estava ali num momento de saia justa, né? Podemos dizer assim, num momento difícil, Deus restaura a vida dele. E nesse momento de Santa Ceia, é um momento que representa o vislumbre da cruz, nesse momento do primeiro milagre de Jesus, que retira essa vergonha do noivo. Como olhamos para Adão e Eva e vemos o pecado entrando no mundo, agora nós vemos o segundo Adão, Jesus Cristo, entrando no mundo para retirar a nossa vergonha. E nós temos que nos alegrar em Jesus. E realmente, como diz nos casamentos, e aqui eu termino, nos casamentos diz assim sempre, e serão felizes com Jesus, isso é possível. Com Jesus, isso é possível. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti, agora para Te agradecer, ó Pai, por esse privilégio de poder participar dessa ceia, Senhor.
Não permita jamais que nós nos esqueçamos desse momento e o que ela significa para as nossas vidas, Senhor. Ela significa a sua morte na cruz, a sua ressurreição para nos salvar. Se isso não tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui hoje, Senhor. Então nós te agradecemos por esse privilégio, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por participarmos dessa ceia. Amém, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você recebe a ceia e aguarde até que todos recebam para a gente fazer juntos. Amém? E enquanto isso nós vamos cantar uma canção que ela é muito cantada em momentos de ceia. E você deve conhecer essa. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Cadê o louvor para me ajudar? Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele verteu. Neste sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Fique de pé e cante com a gente. Mais que a neve, mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, através do seu sangue, do teu corpo, purificas também, ó Jesus. Se ele todo pecado, que maravilha de amor, busque mais alto que a neve, o teu sangue nos toma, Senhor. Alvo mais
Amém, Jesus. Muito obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício que nos restaurou, devolveu a nossa alegria espiritual, a nossa shalom. E nós sabemos que quando chegamos na tua presença, temos isso restaurado em nosso coração. Todas as demais coisas vão sendo acrescentadas, Deus. Obrigado por esse momento de Santa Ceia. Obrigado por cada irmão. Deus, olha para o coração de cada um. Deus, se existe pecado, se existe alguma coisa que nos prende, alguma coisa que nos envergonha, alguma coisa que tira a nossa alegria, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que esse momento de ceia seja um momento de libertação. Que esse momento de ceia seja um momento de significado para aquilo que o Senhor veio fazer na cruz. Que o primeiro milagre já aponta para a transformação, aponta para a alegria, aponta para aquilo que era vergonha. Deus traz e restaura agora para, Senhor, vivermos contigo uma vida nova, como novas criaturas, pelo teu corpo e pelo teu sangue. Aguarde que eu vou pegar. Esse é o corpo de Cristo. Esse é o sangue de Jesus representado nestes elementos. E nós fazemos isso em memória de Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Você pode participar do pão e tomar do cálice. Amém, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por cada vida aqui, Deus. Obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que aqui estão conosco, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um em sua necessidade, nas suas dificuldades, e que o Senhor possa trazer, Senhor, libertação para a vida de cada um. Deus abençoa a nossa semana, tudo que nós temos para fazer. Coloca a tua mão, protege a nossa vida, como oramos hoje para a Jane, pelo acidente dela, que o Senhor a livrou, Deus, mas continua cuidando dela, da sua necessidade, e nos abençoa, Senhor, cada um de nós. Obrigado por esse culto, obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui nesses momentos, Senhor, louvando na tua presença, servindo o teu nome. Deus, eu te agradeço por cada irmão, Senhor, e que o Senhor nos proporcione sempre estes momentos. E esses momentos agora nesse caminhar da Páscoa. Hoje, Senhor, lembrando do seu primeiro milagre. Um milagre que transformou a água em vinho, mas muito mais que isso. Devolveu a alegria da salvação ao nosso coração. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. Amém.